iniciar a gravação. Beleza. Então vambora, né, galera? Hoje a aula tá gostosinha no azeite, viu? Não é por nada não. A parte final dela que é a mais interessante, que eu vou linkar dois repertórios, na verdade, que são muito bons, são coringas, assim, para diversos temas. E também recomendação, na verdade, de uma série, de um livro. São muito, muito bons, se vocês estiverem de bobeira aí, vocês assistirem. Preciso de um retorno, galera. Vocês estão vendo aqui? Tudo de boa? Ah, tá compartilhando aqui? Vocês estão vendo? Uhum, Então, show de sim. bola. Espera aí, só aceitar. Foda isso, tem que ficar voltando aceitando. Valderiz, grande Valderiz. Então, vamos embora. Vamos voltar a retomar um pouquinho a última aula. Eu sempre gosto de fazer isso para refrescar a cabeça de vocês, porque uma semana também é muita coisa. A gente está começando a adentrar na sociologia. A gente viu na nossa última aula o primeiro cara que começou a dar os passos para teorizar uma ciência social. E a gente viu que antes as preocupações sociais sempre existiram, mas a partir de um ponto, graças ao progresso científico, ao otimismo científico, chegou um camaradinha chamado Auguste Comte e falou o seguinte: a gente precisa de uma teoria científica para estudar os fenômenos sociais. E por que disso? Porque os fenômenos sociais são algo observável, e tudo aquilo que é observável pode ser vinculado aos métodos científicos. E o que é importante o método científico para Auguste Comte? Porque o método científico ele vai nos... Boa tarde, Gabriel. Oi, oi. Ah, boa tarde, Boa tá joia? tarde para todos. Bom também. E o método científico ele vai nos levar à verdade. Este foi o pensamento em linhas gerais de Auguste Comte. Se vocês quiserem relembrar, só ver os slides lá no Google Classroom, beleza? Só que aí, rapaziada, o Auguste Comte ele não vai estabelecer um método muito específico para a ciência social. Ele vai falar assim: não, a gente precisa de um método para a ciência social porque ela é um fenômeno observável. A gente tem que estudar isso para a gente compreender os fenômenos sociais e como a gente pode mudar eles, como que a gente pode cada vez mais melhorar a nossa sociedade para algo positivo. Daí o nome positivismo, galera, do Auguste Comte. Só que aí chegou esse cara aqui, depois de Auguste Comte, o Emile Durkheim, beleza? Que é o segundo sociólogo, assim, a gente pode falar que, na verdade, ele mesmo foi o cara que deu pontapé para a sociologia. Por quê, rapaziada? O Durkheim ele vai agora estabelecer um método específico para a sociologia. Então, a partir dele, que a sociologia ela realmente vai começar a ser estudada, a ser desvendada. Beleza? E o Emile Durkheim escreveu até mais que o Auguste Comte. O Emile Durkheim tem várias obras. E o que vai ser o método para o Emile Durkheim? Ele vai falar assim: ô velho, os fenômenos sociais, eles são inúmeros. Só que a sociologia, ela vai dar conta de um fenômeno social específico. E o fenômeno social específico que a sociologia vai estudar é esse aqui, galera. São os fatos sociais. O que seriam os fatos sociais? Os fatos sociais, eles são classificados a partir de três características essenciais. Anota aí, viu, galera, que isso é importante. É um pouquinho mais teórico, mas é importante que isso pode cair no Enem, viu? O fato social, então, ele tem três aspectos para ser considerado um fato social, que é o aspecto que ele tem que ser externo, ou seja, ele vai existir com ou sem a minha presença, com ou sem a sua presença, beleza? Então, por exemplo, eu morri hoje, Deus me livre guarde. Morri hoje, o fato social ele vai continuar existindo, independente de mim ou não. Então, ele é algo externo ao indivíduo. Consequentemente, ele é algo geral, ou seja, ele afeta a todos, beleza? Você gostando ou não. E por isso também que ele é coercitivo. O que é coerção? A coerção é algo que é imposto, independentemente do que você acha, beleza? E o fato social ele é imposto coercitivamente, pode ser de maneira direta ou maneira indireta. O que eu quero dizer com isso, galera? A maneira direta através das leis, das regras. Então, uma regra é um conjunto de atividades, de ações que você deve fazer, porque aquilo ali é geral, você é obrigado a fazer aquilo. Se você descumpre aquilo, você vai ser penalizado. E todo fato social também está relacionado a isso. Beleza? Então,
esses fatos sociais que são caracterizados por essas três características que eu acabei de falar, mais uma vez, é externo porque existe independente da gente ou não, se eu morrer vai continuar existindo, é geral porque afeta a todos, e é coercitivo porque o fato social ele se impõe independentemente de eu querer ou independentemente de você querer, beleza? E esses fatos sociais eles vão moldar a maneira com que a gente age e a maneira com que a gente pensa. E aí que está o pulo do gato. Por quê? Quando a gente estuda os fatos sociais, a gente consegue compreender como que a sociedade funciona e como que a sociedade vai condicionar as nossas ações. E isso depois vai ser muito importante, a gente vai ver por quê. A gente vai conseguir achar os problemas da sociedade e tentar mudá-los. Certinho? E eu trouxe aqui alguns exemplos de fatos sociais para vocês. Por exemplo, a escola. A escola é uma instituição que ela é externa, ou seja, ela vai existir independentemente de você estar naquela escola ou não. Ela é geral, ou seja, ela atinge a todas as pessoas que estão naquela escola. E ela é coercitiva. A escola ela vai ter regras específicas na qual, se você não cumprir, você vai ser penalizado, certo? Eu, por exemplo, na minha época de escola, era um cara que, infelizmente, não seguia muito as regras, assim. Eu era um cara que gostava tanto de estudar, né? Eu comecei só a estudar, criar vergonha na cara a partir do segundo ano do ensino médio, porque antes, infelizmente, era uma coisa bem triste de se ver eu na escola. Mas, enfim, parênteses aqui, só para exemplificar aqui, se você não cumprir as regras coercitivas da escola, você vai ser penalizado, vai chamar sua mãe, e aí, altos B.O. Gabriel, Oi, rapidinho, você pode dar a definição de geral e coercitivo de novo, por favor? com certeza. Só permitir a galera aqui voltar. Ó, aquilo que é geral é aquilo que vai atingir a todos. E aquilo que é coercitivo é aquilo que vai se impor sem o seu consentimento. O que isso quer dizer? Que aquilo vai existir você querendo ou não. Por exemplo, as leis, né, as regras. Você pode até não concordar de uma regra ou de uma lei, só que ela vai existir mesmo você não concordando dela, bota fé? Então, a lei, por isso que ela é coercitiva, porque ela se impõe, entende? Deu para pegar certinho? Deu. E Ótimo. as formas coletivas de ação e pensamentos, fatos sociais, a definição de externo que você falou existe independente da gente ou não, não foi? Isso, independente do indivíduo ou não. É que nem o exemplo, se uma pessoa sair de algum fato social, de sair da escola, a escola vai continuar existindo, entende? Então, isso quer dizer que a escola ela se estrutura a partir de várias pessoas. Então, ela é algo externo à individualidade, ou seja, ela é geral. Você vê que uma característica está ligada à outra, elas se conectam entre si. Por isso que Verdade. estudar o fato social faz muito sentido. O Emílio Durkheim teve muita manha. E essas formas, elas vão moldar as nossas ações. Por exemplo, nem eu disse na escola. Na escola, a gente tende a agir de certa maneira. Porque a escola vai condicionar a gente a estudar de certa maneira, a estar sempre presente num horário específico para estudar uma matéria específica, a respeitar o professor, e enfim, a ter um certo tipo de comportamento. Na igreja, que é outro fato social, a igreja ela vai ter suas regras, ela é geral externa. Então, quando a gente está na igreja, a gente vai agir de uma certa maneira específica também. O governo e por aí vai. E tem o suicídio, que o suicídio é um pouco mais complicado, a gente vai falar disso hoje ainda, porque o suicídio a gente não tende a pensar que é algo condicionado pela sociedade, né? Pelo menos eu, a primeira vez que eu fui estudar esse cara, eu falei assim, uai, velho, o suicídio ele tem mais a ver com o indivíduo do que com o social. Mas para Emílio Durkheim não. Emílio Durkheim vai falar que o suicídio ele é algo condicionado socialmente. Então, para Emílio Durkheim, o suicídio ele só existe porque a sociedade vai nos condicionar em alguma circunstância específica a pessoa se suicidar, beleza? E ele vai teorizar isso classificando 3 tipos de suicídio. Tá joia? Bora continuar. Como eu havia dito, a sociedade ela vai condicionar nossas ações individuais, que nem eu dei os exemplos. E a sociedade, ele vai comparar a sociedade, uma metáfora, viu galera, muito interessante, com o corpo humano, beleza? Vamos entender isso.
Pensa na sociedade como um corpo e cada fato social e cada indivíduo dentro desses fatos sociais vão agir cumprindo uma função, que nem os órgãos do nosso corpo, né? Cada órgão do nosso corpo tem uma função que faz o nosso corpo ficar vivo, se movimentar, fazer as coisas, beleza? A sociedade é a mesma coisa. Ela é um grande corpo em que cada um vai exercer a sua função de maneira com que a sociedade ela consiga se organizar de maneira harmônica, de maneira coesa. Então essa metáfora do corpo é muito interessante para a gente entender como o Emile Durkheim vai pensar, beleza? Assim como o corpo, cada órgão faz a sua função. E na sociedade, como o corpo como um todo, cada indivíduo vai fazer a sua função de tal maneira com que a sociedade ela possa se estruturar e possa ter uma coesão, ter um certo tipo de harmonia. Só que a gente vai ver daqui a pouco que quando o indivíduo não cumpre a sua função, aí que começa o problema. Aí que as coisas começam a complicar e aí que a harmonia ela vai se desestruturando. Certinho? Mas vamos por partes, só deu uma adiantada. E aí a gente vai chamar isso de funcionalismo, beleza? Cada parte da sociedade exerce uma função, constituindo, portanto, a coesão da sociedade como um todo. E isso só vai acontecer, rapaziada, porque a gente, Durkheim vai falar que a gente cria certos laços sociais. E esses laços são chamados de solidariedade, tá certo? E ele vai classificar a solidariedade em dois: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Então vamos por partes aqui, meus queridos. Solidariedade mecânica é aquela solidariedade que é característica de sociedades menores, viu? Vamos dar um exemplo aqui. Numa sociedade indígena. Uma sociedade indígena é uma sociedade em que poucas pessoas, né? Uma sociedade de poucas pessoas. E cada um vai exercer sua função porque eles são guiados por um valor único, um valor específico, beleza? Então, o que vão fazer eles se constituírem, ter uma coesão, vai ser seus valores, vai ser uma cultura única ali. Lembra que a gente já falou de cultura nas nossas últimas aulas? A cultura vai ser um conjunto de valores que dá ordem a uma sociedade, beleza? E dentro de sociedades menores, as pessoas elas agem não por causa que elas têm uma individualidade própria, ou seja, elas têm um certo tipo de subjetividade muito acentuada, mas é porque elas agem em prol de um valor maior, beleza? E agora, para contrastar, se a gente pega uma sociedade maior e mais complexa, a gente vai ver que os valores, eles são vários. E aí que está a diferença entre a solidariedade mecânica e a orgânica. Por quê? Quando os valores e as crenças são diversas, vamos dar um exemplo da política, né, rapaziada? A política vão ter pessoas de direita, vão ter pessoas de esquerda, que vão pensar a partir de certos valores, certinho? E aí, isso condiciona a gente a ter uma maior individualidade, diferente de uma sociedade menor, que não tem isso, porque vai ter apenas um valor específico, né? Porque a sociedade ela é menorzinha. E aí, o que vai fazer, portanto, a sociedade se organizar quando a sociedade ela é maior? Vai ser o que ele chama de interdependência, viu, galera? O que é isso? Vamos dar um exemplo aqui. Você chegou em casa, você estava ralando, beleza? Você estava ralando fora, estava trabalhando fora, chegou em casa muito cansado, sem tempo de fazer sua comida. Aí você vai lá e para se alimentar você pede um iFood, por exemplo. Você precisa do outro para que a sua sobrevivência se garanta. Então tem uma interdependência ali, beleza? Então cada um vai cumprir seu papel de modo com que cada um depende do outro para garantir a sua própria sobrevivência, né? Puxando um pouquinho da filosofia que a gente vai ver, e o Durkheim vai beber nisso, o homem é um animal político e social, ou seja, ele depende do outro para sobreviver. Então vai ter essa interdependência numa sociedade que é maior e que vai permitir uma maior individualidade, certinho? Essa parte é um pouquinho mais complicada, mas deu para entender? Suave? Deixa eu ver o chat aqui. Certinho? Deu. Certinho, Bel? Joia. Deixa eu ver se tem uma dúvida. Estou mostrando aqui. Guilherme perguntando. Também não somente ao suicídio podemos citar o filme Coringa,
O ator já. Não, velho, eu nunca vi esse filme, sabe o que você acredita? Já tinha deficiência antes de ele se tornar o cara que vimos no filme, mas a sociedade foi influenciando ele a cada dia ser cada vez mais radical. Sim, esse filme Coringa específico, com o ator o Joaquin Phoenix, esse último que lançou eu não vi não. Mas eu já vi aquele com o ator que morreu, não sei se você fraga, o nome dele é Jared Leto, não, ih, esqueci o nome dele. Mas é um filmaço também. E, enfim, o Coringa é um personagem que dá pra gente simplificar não só num filme, né? Mas isso foi um ótimo exemplo. Por quê? Ledger, esse mesmo, Guilherme. Obrigado. O Coringa, a sociedade, ela condicionou ele a ser desse jeito. Mas só que ele também já tinha uma patologia subjetiva, ou seja, ele já tinha problemas psicológicos inerentes a eles, que era próprio dele. E a sociedade foi lá e potencializou a psicopatia que ele tinha. Né? Isso é muito interessante para quem quer fazer psicologia, estudar esse tipo de coisa. Né? A psicopatia, a pessoa ela já nasce com uma certa característica mental no cérebro dela que vai condicionar ela a ser psicopata. Então isso é muito interessante, que a neurociência e a ciência comportamental estudam. E dentro da psicologia a galera estuda também. Enfim, é muito interessante a gente pensar nisso. Verdade, Ruba, bem local mesmo. Então, passando adiante, e aí vai ter um probleminha, galera. Deixa eu ver meu tempo aqui. Tá 20 minutos só. Eita, pô. O problema começa quando esses laços que a gente falou agora, galera, esses laços de solidariedade, onde cada um cumpre a sua função, quando a pessoa decide que não vai mais cumprir a sua função, por exemplo, o Coringa, foi um ótimo exemplo, você mandou bem demais, vamos ajudar aqui a explicar. Isso vai tirar a ordem da sociedade. Então, quando chega uma pessoa que ela se rebela contra esse funcionalismo, contra a solidariedade, vai acontecer aquilo que a Emily Durkheim vai chamar de uma anomia, que é o rompimento da função que você deve fazer. E esse rompimento, ele vai gerar uma das causas, né, não só a única, mas uma das causas que eu acho importante da gente falar aqui e que o Durkheim vai falar bastante disso, vai dar um enfoque na sua teoria, que é o suicídio. E um tipo de suicídio específico, que é o suicídio anômico. O que acontece? Quando uma pessoa decide se rebelar contra a sociedade e decide não seguir mais as leis da sociedade, que são impostas, vamos voltar aqui, galera, para a gente entender. Elas são coercitivas, ou seja, elas são impostas para a gente, né, sem o nosso consentimento prévio. Quando a pessoa decide romper com essas normas, de acordo com a Emily Durkheim, essa pessoa entra em crise, porque ela se sente deslocada do todo. Beleza? Então ela não consegue, por quê? Porque ela não consegue também ficar interdependente. Porque que nem a gente viu, a gente precisa do outro para sobreviver. Então vocês verem, um parênteses, que a teoria dele ela vai se encaixando, parece um quebra-cabeça, tudo está interligado. Faz muito sentido a teoria dele, a argumentação dele é muito consistente, beleza? Então vocês veem que um conceito está associado ao outro. Isso é muito doido quando a gente começa a estudar e vai começando a entender o processo, o raciocínio dele. Né? Fica um negócio que faz sentido. Gabriel, você pode deixar esse slide só um minutinho? Posso sim, de boa. Continuando, galera. Então a anomalia ela vai acontecer, portanto, quando, por exemplo, o Coringa, ele decide que não vai mais seguir as regras da sociedade. E aí, quando ele decide não mais seguir as regras da sociedade, dá no que dá. O Coringa, ele o quê? Causa o caos dentro da sociedade. Se a gente pega, por exemplo, um bandido, né? Uma pessoa que decide roubar. Ela causa o caos dentro da sociedade. Por quê? Porque ela infringe certas leis que mantêm uma coesão, mantêm uma harmonia dentro da sociedade. Mas uma coisa que é importante, galera. Se a pessoa saiu, ela causou essa anomalia, isso não é condição necessária, ou seja, não é 100% das vezes que ela vai se suicidar, viu, galera? Isso não é regra, beleza? Isso pode condicionar. Por isso também que o suicídio é um fato social. Por quê? Porque ele vai condicionar as nossas ações individuais. Olha que doido tanto que a parada vai se conectando. Então, quando a gente decide... Pode pular, Bel? Tá de boa? Pode, eu só estava terminando de ler sobre solidariedade orgânica.
Que é uma coisa que eu também não entendi. Solidariedade mecânica e orgânica. Aí eu queria saber. Beleza, vou voltar de novo. A solidariedade mecânica, vamos pensar no nome aqui, mecânico. A gente age de maneira mecânica porque tem poucas pessoas. Se tem poucas pessoas, existem poucos valores também. Né? O valor é só único que rege. Por exemplo, dentro de uma tribo indígena, as pessoas elas agem a partir, por exemplo, do que o chefe da tribo fala, certo? Então é algo que já é automático a ação, já é algo mecânico. Numa sociedade que é mais complexa, existem vários outros tipos de valores, diferente numa sociedade que é menorzinha, que tem apenas um valor. E com isso, numa sociedade que tem mais valores, para que a sociedade ela continue tendo coesão, o Durkheim vai estabelecer esse conceito de interdependência. Porque mesmo a gente tendo valores diferentes, a gente precisa do outro para, para garantir a nossa sobrevivência. Né? A gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente precisa do outro também. E aí, cada um fazendo a sua função, a gente consegue ter uma coesão. Voltando aqui para o conceito de funcionalismo, certinho? E aí, quando a pessoa ela sai dessa interdependência, ela sai desse funcionalismo, desse laço de solidariedade, como cada um cumprindo a sua função, ela garante uma anomia. E dependendo dessa anomia, a pessoa ela pode até se suicidar, porque ela não consegue mais entrar em contato com a sociedade, ela se sente fora da sociedade, beleza? E você disse que o Coringa, né, no caso, deixou de fazer o papel dele. Como assim ele deixou de fazer o papel dele? Porque ele decidiu não mais seguir as regras da sociedade, né? Por exemplo, se a gente pega no filme lá, por exemplo, do Batman lá, ele causa um monte de crime, por exemplo, né? E esses crimes, eles violam uma regra básica da sociedade, que são as leis, que são condicionadas por fatos sociais, entendeu? Por isso que ele sai do que a sociedade impõe para ele. Bota fé? Ele sai de uma lei que já é imposta para ele. Entendi. E aí por isso que ele vai causar esse tipo de coisa. Olha que bacana, isso até condiz com dados. Se a gente vai pegar dado de. Isso tem que ter muito sentido. Até viagem. Os dados de pessoas que mais se suicidam são pessoas de classe baixa economicamente, socialmente. São aquelas pessoas, portanto, que não se sentem parte do todo, porque elas são marginalizadas socialmente. E aí isso é um tipo de anomalia, quando as pessoas elas saem do seu funcionalismo. E aí isso pode levar à taxa de suicídio, tanto que a taxa de suicídio entre pessoas pobres ela é maior. Isso é interessante, isso são estudos dentro da sociologia, a sociologia faz, e estudos antropológicos também que fazem esse tipo de pesquisa. Mas aí além do suicídio anômico que eu acabei de falar, que quando a pessoa ela sai do laço de solidariedade, existem outros tipos de suicídio também. Vamos primeiro aqui com esse suicídio altruísta, que eu acho que ele é mais fácil. Vamos dar um exemplo do 11 de setembro, galera. Todo mundo aqui fraga o 11 de setembro, né? Que membros da Al-Qaeda fizeram um ato terrorista contra as torres lá. Esses caras, eles praticaram suicídio altruísta. Por quê? Eles achavam que a vida deles importava menos que o fato social que eles estavam, que era o quê? A Al-Qaeda. Então, eles se mataram em prol da causa da Al-Qaeda, em prol do fato social, daquela organização. Olha que interessante. Então, esse suicídio altruísta é quando o indivíduo valoriza a sociedade mais que ele mesmo. E a sociedade, que no caso, seria um fato específico, que seria a Al-Qaeda. Beleza? Esse seria o suicídio altruísta. E o suicídio egoísta é quando o indivíduo ele rompe com seus laços sociais de maneira voluntária. Quando ele não consegue realizar os seus desejos, ele vai lá e se mata. Então, vamos dar um exemplo aqui. Numa sociedade nossa que ela impõe muitos padrões de beleza, por exemplo, a pessoa que não se encaixa nesses padrões que são impostos, ela rompe com os laços e se mata por causa disso. Às vezes isso acontece, né? Porque ela não se encaixa dentro de um padrão.
Isso, para Emily Durkheim, é um suicídio egoísta. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque egoísta não necessariamente é uma coisa, nesse caso aqui, associado com uma coisa negativa, viu? O egoísmo, nesse caso, é porque a pessoa ela não consegue se encaixar em um laço social, em um contexto social, e por isso ela tira sua vida por causa disso. Beleza? Certinho? Alguma dúvida, galera? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Tranquilo. Joia. E agora, rapaziada, para finalizar, eu Ô, quero fazer. Gabriel, Oi, tem um livro dele que ele fala especificamente sobre suicídio, porque eu acho interessante falar fala. tudo. Tem um livro especificamente que ele fala sobre, só que eu esqueci o nome dele. Mas eu vou mandar para vocês no grupo lá. Mas ele fala assim: o que eu peguei para usar aqui, que eu estou com as anotações dele, chama As Regras do Método Sociológico. Ele fala do suicídio indiretamente, mas diretamente ele tem um livro que fala só sobre o suicídio, só que eu esqueci o nome dele. Mas depois eu te falo, viu? Pode ficar Não, tranquilo. demorou. E aí, galera, fazendo uma comparação aqui agora, para finalizar a aula, essa teoria, fazendo a comparação agora com a nossa sociedade, viu? Vamos pensar que o Durkheim, olha aqui, ó, a época que ele vivia, beleza? Século XX, século XIX, né? Do século XIX para o XX que ele viveu ali. Na época dele, essa teoria funcionava por quê? Porque a sociedade, ela tinha valores de obediência. Ou seja, é, as pessoas, a cultura falava que as pessoas deviam obedecer às leis e assim a sociedade ela tinha uma coesão. Até hoje também a cultura é assim, lógico, a gente tem que obedecer às leis, óbvio. Só que hoje ocorre um fenômeno que antes não tinha, que desestrutura um pouco do que ele fala, viu, galera? O que acontece? Hoje em dia, cada vez mais, em vez da sociedade condicionar as nossas ações, que nem ele fala, vamos voltar aqui, ó. Sociedade condiciona ações individuais. Hoje em dia parece que está acontecendo o contrário pelo discurso. Vamos dar um exemplo. Vocês falam que a meritocracia hoje em dia é um papo que está muito difundido, né? Vamos dar um exemplo aqui de coaching, né? Tem muito coaching que fala isso, tem muito político que fala isso. Se você pega investidores, falam muito isso. Tem um livro aqui, ó, que vocês devem conhecer, que é famosinho. Esse livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um livro que justamente ele fala assim, a pessoa ela só é pobre porque ela não conseguir investir o seu dinheiro de maneira adequada. Então, cada vez mais, as consequências do que a gente são mais individualizadas do que socialmente condicionadas, entendeu? Então, acontece uma troca entre a sociedade de obediência para uma sociedade de desempenho. E qual que é o problema disso aí, rapaziada? Cada vez mais a gente vai nos cobrando, né? Por quê? Porque a gente não pode ficar para trás, né? Cada vez mais tem mais concorrência. Essa ideia de meritocracia nos força a querer cada vez mais ser melhor que o outro. Por quê? Porque senão o outro vai ganhar minha vaga de emprego, porque senão o outro vai ser melhor que eu, enfim, em relação a várias coisas. E essa responsabilidade que vai ficando cada vez mais para a gente, ela vai nos levando à exaustão, ao esgotamento. E como consequência, rapaziada, a gente tem uma crise de doenças, como, por exemplo, a depressão. Hoje a depressão é a doença que mais mata no mundo. Então, isso tem muito a ver, se você pega, por exemplo, o índice de casos de morte de depressão na época do Emily Durkheim, no século XIX e século XX, e agora, no século XXI, esses casos aumentaram demais. E tem muito a ver com esse super desempenho que é cobrado pra gente. Isso aqui é um exemplo bom, o Enem que vocês vão fazer. Isso aqui é um negócio mais competitivo, que cobra cada vez mais de vocês do que o Enem. O Enem é um trem que, rapaziada, não é um negócio fácil de fazer, não. É um negócio que é exaustivo psicologicamente. Beleza? E isso, essa exaustão, eu levo agora para dar uma recomendação de documentário no Netflix, que esse documentário aqui, ó, Take Your Pills. Resumindo o documentário, fala sobre o aumento de consumos de remédio para concentração, por exemplo, a Ritalina,
Tem muita gente que utiliza da Ritalina, que é um remédio para pessoas com déficit de atenção, para estudar cada vez mais. Só que isso regaça a sua saúde, por exemplo, o fígado. Esses remédios, se usados em excesso, isso regaça a sua saúde, física e mental. Porque cada vez você vai se sentindo cada vez mais sobrecarregado, sobrecarregado, sobrecarregado. E aí isso pode levar, por exemplo, a depressão, a SB, isso aqui é síndrome de burnout, que tem a ver com esse esgotamento, tanto físico quanto mental que a gente tem, a TDAH, beleza? E quem vai teorizar sobre isso vai ser esse livrinho aqui, que eu tenho a foto, mas eu também estou com ele aqui, que eu sempre gosto de citar ele, que é um livro muito bom, galera. Ele não é um livro fácil de ler, viu? Só que ele é pequenininho. Esse livro aqui, Sociedade do Cansaço, de um filósofo chamado Byung-Chul Han. E ele vai falar, cada vez mais a gente é cobrado, nessa cobrança cada vez mais de estar sempre melhor, de alto desempenho. Então a culpa vai ser sempre nossa. A gente tem que ultrapassar os nossos limites sempre. Você pega uma cultura de empresa, né? A cultura de empresa, ela fala assim, por exemplo, a Uber, né? A Uber é um trabalho terceirizado. Ah, não, você é um empresário de si mesmo. Então cabe a você trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez mais. Só que a Uber, ela tá nem aí para os seus direitos trabalhistas, ela tá nem aí para como você vai pagar sua gasolina, ela tá nem aí se você bater seu carro, foda-se para a Uber, depende só de você, entendeu? Cada vez mais essa pressão ela vai se individualizando, e isso vai levar a um esgotamento, vai levar a uma exaustão, que como consequência pode causar e vem causando o aumento de doenças como depressão, né? SB e TDAH, que são doenças mentais, né? Que são doenças ligadas a Gabriela, psicopatologias. Oi? desculpa te interromper. Eu tenho Então, uma dúvida. O suicídio, a pessoa tem depressão, aí ela se mata. Esse suicídio seria um suicídio egoísta? nesse caso da depressão, foi uma ótima questão. É um suicídio egoísta. Exatamente. Vamos voltar aqui na definição de suicídio egoísta? Foi uma ótima, Bárbara. É quando ele rompe os seus laços de maneira voluntária. Mas por que ele vai romper seus laços de maneira voluntária? Porque ele não consegue lidar com a sociedade, ele não consegue se adequar em sociedade. Beleza? E aí isso vai causar um suicídio, que para Durkheim pode ser classificado como suicídio egoísta. Beleza? Só uma pergunta sobre isso, Gabriel. Qual era o último... Você pode voltar no slide que você estava explicando agora? E para fazer a minha pergunta, acho que eu tenho que ler. Tá, tudo bem. Se a pessoa entrar em depressão porque ela acha que ela causa algum tipo de transtorno, de problema para as pessoas que estão ao redor dela, né, para o círculo que ela vive, não pode se considerar um suicídio altruísta, pelo menos na cabeça dela? Mas aí você tocou num ponto importante. Depende da causa da depressão. Bota fé? Porque também o suicídio, ele... Uhum. E aí que é o ponto da questão da diferença dos suicídios. É a causa. Nesse caso, do suicídio altruísta, a causa do suicídio está relacionado não com uma depressão, bota fé, mas com uma morte em prol de um bem maior. O exemplo da Al-Qaeda é um tipo disso, ou um ataque terrorista, ou sei lá, uma pessoa que salvou o outro, né? Sei lá, a pessoa vai ser atropelada, ela se joga no lugar dela para salvar o seu filho, por exemplo. Isso é um tipo de suicídio altruísta. A causa é diferente. A causa do suicídio egoísta tem a ver pelo fato dela não se encaixar dentro da sociedade, por características individuais que ela tem, que não se assemelham com características sociais, né? Então a sociedade ela vai pressionar a gente a moldar o nosso comportamento. Se a gente não se encaixar nesse molde, isso pode trazer consequências negativas pra gente. Beleza? Entendi. Gabriel, Oi? esse suicídio altruísta, a gente pode relacionar ele com os kamikazes? Também. Exatamente. Entendi. A gente segue a mesma linha de raciocínio. Ótimo exemplo, viu? A gente segue a mesma linha de raciocínio dessa coisa de morrer por uma causa maior. Né? Então isso é interessante a gente classificar isso para entender as diferentes causas, e a gente entendendo as diferentes causas, isso Durkheim vai falar,
a gente consegue lidar melhor com os problemas. E a gente identificando um problema específico, a gente consegue direcionar melhor a nossa solução para esse problema. Por isso que é importante a gente classificar os fenômenos sociais para a gente afunilar mais cada fenômeno e aí a gente resolver ele de maneira mais direcionada. Beleza? Isso vai nos ajudar. Certinho? Então, para acabar, quanto tempo? Acabou, né? Praticamente 1 minuto. Eu ia falar também, galera, mais uma vez, recomendo esse documentário, é muito, muito bom, viu, galera? Fala sobre essa questão do excesso de remédio que as pessoas tomam para se manter concentrado. E também eu ia falar, só para acabar, como que cada vez mais a nossa concentração, o nosso foco, ele vai se perdendo. E o Byung-Chul Han fala isso, porque cada vez mais a gente é bombardeado com estímulo e com informação. Isso aqui é um exemplo perfeito, é o Instagram. Você vai rolando no Instagram, seu foco, sua atenção, ela é muito rápida e muito rasa para diversas coisas ao mesmo tempo. Então a gente perde a nossa capacidade de focar numa coisa só durante muito tempo. Então o nosso foco, ele vai se desassociando, ele vai se fragmentando na medida que a gente vai recebendo mais estímulo e mais informação. Certo? Isso tem tudo a ver com a sociedade atual que a gente vive. Certinho? Eu poderia prolongar mais nisso, só que nosso tempo acabou. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso... Eu tenho, e eu lembrei o que eu ia perguntar. Vamos lá. Peraí, que eu tenho que formular aqui. Uhum. Você falou que acaba que o trabalho, né, e tal, que a sociedade cobra, vai ficando uma coisa mais individual. Por que se fosse alguma coisa para todo mundo, seria menos estressante, ou talvez, né, não que você tenha falado isso, mas falando que, tipo assim, por acaso, ser alguma coisa que a gente tem que fazer, por exemplo, num lugar onde todo mundo veste a mesma roupa, come a mesma comida, tem as mesmas obrigações, é passado do mesmo jeito e tudo, que alguém, tipo, tenha a responsabilidade com a sua saúde e tal, contanto que você cumpra o seu trabalho de uma forma correta, por que nesse lugar o índice de suicídio